encerrar essa série, então. Começou no domingo passado, a gente encerra agora, hoje. A gente está falando da maior história de todos os tempos, mas a gente pensou bem nisso e será que ela é mesmo a maior história? O Natal, a história do Natal, ela é a maior história que a gente já ouviu? Porque existem algumas controvérsias por aí. De repente, a história do Salvador do mundo, o Salvador que nós tanto precisávamos, né? A gente esperou tanto por ele. E ele chegou, e de repente, no Natal, a gente quase não ouve falar dele. Porque nós vivemos numa cultura que tem trabalhado duro, né? Todos os anos, cada ano mais ainda, para fazer desaparecer toda e qualquer sinalização a respeito de Jesus no Natal. A cada ano, o Natal vai se tornando mais secular, mais sem religião, sem Deus e principalmente sem Jesus. Não existe Jesus no Natal. E cada ano a gente percebe mais isso, né? Eu desafiei você a procurar Jesus em algum shopping. Quem achou? Alguém achou algum presépio? Jesus, Maria, José? Não tem. As pessoas não querem falar de Jesus no Natal. Como se ele não fizesse parte. A gente vê por aí nos filmes e naquilo que a gente pode perceber de informação do Natal, Jesus não está lá. Então, como é que pode o homenageado, o aniversariante não aparecer na festa dele, né? É muito complicado isso. Mas a gente vive numa cultura assim, Natal sem Jesus. Sem Jesus. Como é que ela pode ser uma história tão importante assim? E do lado de cá, da igreja, parece que a gente acaba caindo no erro de tratar o Natal como algo que a gente já está cansado de saber. Essa história não é lá uma história tão importante assim, porque ela está tão batida, a gente já ouviu tanto, que ela não é tão relevante assim para as nossas vidas. De um lado, a nossa cultura, o mundo, não quer saber. Do lado de dentro da igreja, as pessoas também não dão tanta importância assim. E aí, irmãos, como é que ela pode ser a história mais importante? Quando a gente olha para a Bíblia, segundo a Bíblia, há 2000 anos, o maior de todos os milagres aconteceu. Esse milagre foi tão importante, que marcou a história humana para sempre. Depois de Cristo, nada mais foi e era como antes de Cristo. Você consegue perceber, né? O nosso calendário, irmãos, o nosso calendário foi afetado. Mas o mundo foi afetado, a história humana foi afetada, tudo mudou depois de Jesus. O Natal, essa história, influenciou toda a história humana. Dividiu tudo, marcou, é uma marca profunda. Jesus é uma marca profunda na história humana. E é disso que se trata essa história que a Bíblia conta, essa boa notícia do Evangelho. Tudo se fez novo, né? Lá em 2 Coríntios, Paulo fala. Depois de Jesus, tudo se fez novo, as coisas antigas passaram. Existe uma nova história, a Bíblia fala até de uma nova história que começou a ser contada de um novo mundo, de uma nova vida até. Então por que a gente hesita tanto? E é a partir disso, né? Essa é a chamada para essa série de mensagens, para nos preparar para aquilo que vem aí, para o Natal, para aquilo que nós vamos enfrentar na nossa vida, nas nossas famílias, nas nossas ceias, nos nossos locais de trabalho e estudo, com os nossos vizinhos. A gente precisa encarar essa realidade, né? Por que a gente vai hesitar? Por que a gente vai ficar com medo de falar de Jesus no momento que é dele? Por que a gente vai ficar com receio, tímidos, em falar de Jesus, aquilo que ele fez, aquilo que ele representa, quem é Jesus e o que ele fez, como tudo isso é importante? Por que a gente vai cair nessa de Papai Noel, né? As pessoas falam tanto dele, e ele é a figura central hoje do Natal, porque as pessoas querem ganhar presentes, ninguém mais acredita nele, mas ele está aí, sempre.
As pessoas preferem acreditar no papai de mentira. Porque elas sabem que o Papai Noel é até dia 25. Depois que passa depois que passa o dia 25, acabou a magia, né, do Natal, que eles falam. Não valeu de nada, a vida continua como sempre, sem mudança, sem transformação. Eles falam também do tal de espírito do Natal. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Ah, o espírito do Natal. Que o espírito do Natal, ele abençoe vocês, né? Essa energia, sei lá, essa coisa. Eles fogem de Jesus, eles correm de Jesus. Mas a gente não pode fazer o mesmo. Nós não podemos. Tá certo? Isso nós vimos na semana passada. A gente viu que não é de hoje. Essa necessidade que as pessoas têm de fugir de Jesus no Natal não é de hoje. Essa necessidade que as pessoas têm de resistir às boas novas de alegria do Natal, não aconteceu somente hoje. A gente viu lá 2000 anos atrás, no primeiro Natal, a gente viu um pouquinho do que Mateus conta. Mateus ele vai narrar essa história, a partir da perspectiva de alguns magos que vieram do Oriente e do outro lado do rei Herodes, o rei da Judéia. E ele vai contrastar os dois e as duas reações com aquelas duas histórias envolvidas na grande história do Natal. Para os magos, o Natal representava o fim da busca pelo Salvador. Os magos, eles ansiavam e eles procuravam o Salvador, eles necessitavam de salvação. E aí, quando eles ficaram sabendo, através da estrela, que algo importante estava acontecendo, e eles então foram correndo na direção do Salvador. Eles precisavam. E eles foram adorar ao Salvador. Por outro lado, a gente viu Herodes. O Natal para Herodes representou uma grande ameaça, um perigo muito grande. Ele ficou com medo do Natal. Ele ficou com medo de Jesus. E ele reagiu muito mal. Ele quis tirar Jesus do Natal também. Vocês percebem? Não é de hoje, gente, que isso começou. A notícia de que Jesus é o Salvador, ela representa para as pessoas poderosas, principalmente, no caso de Herodes, sempre uma ameaça. E aí a gente pode colocar, né? A gente nunca teve uma cultura tão egoísta, tão soberba, arrogante, pessoas tão materialistas, que vivem para si mesmas. A gente nunca teve, né? Conforme Jesus previu. Ele falou que nos últimos dias o amor esfriaria. Ele falou, nos últimos dias, não sei se eu vou encontrar, será que vamos encontrar fé na terra? Jesus previu que haveria aí uma descida, né? Muito grande, ia cair. Os índices de amor e fé no mundo, esperança. E hoje a gente vive esse cenário, gente. É esse cenário que a gente percebe à nossa volta, pessoas más, muito más, pessoas egoístas. A gente está cercado disso. E essas pessoas egoístas, autossuficientes, elas não precisam de um Salvador, assim como Herodes. E para eles, o Natal representa sempre um problema. Ele representa sempre uma ameaça. É por isso que elas ainda resistiram no passado, e elas continuam resistindo. É por isso que as pessoas têm aversão a falar de Jesus, até mesmo no Natal. Se você coloca lá Jesus, né? Eu trabalho com a minha esposa, né? Meu irmão, e a Luciene também trabalha com a gente. E a gente tem uma pequena empresa, nós temos os nossos clientes. Todos os anos a gente manda lá aquelas mensagens de final de ano, de boas festas. Mas a gente não quer fugir, né? A gente insiste em dizer para todo mundo, e até para eles, que a boa notícia do Natal é Jesus, e sempre Jesus. Não é a festa pela festa, a festa sem motivo. A gente só tem festa porque algo muito bom aconteceu, é uma comemoração, né? O Salvador nasceu. E isso precisa ficar muito bem marcado, pontuado, não importa onde. A gente precisa proclamar essa boa nova, essa boa notícia, em todo canto.
essa notícia de que nasceu o Salvador? Eu sei que ela é. Alguns dizem que ela é muito pretensiosa. Jesus quer ser rei de todas as nações. Jesus quer ser rei. Ele quer dominar todas as religiões. Ele quer estar sobre tudo e todos. Aí eles falam, não, eu já tenho a minha religião, eu já tenho a minha filosofia de vida. Não preciso de Jesus. A gente não precisa dele. Não precisamos de um Salvador. Mas a Bíblia ela mostra que Jesus, ele é sim a figura que todos aguardam, todos esperam. E todos aqueles que se colocam numa situação de necessidade do Salvador, todos aqueles que Jesus chamou de sedento, de faminto, de cansado, de sobrecarregado, essas pessoas todas que se veem necessitadas de salvação, do Salvador, essas pessoas que buscam o Salvador, que buscam a salvação, essas pessoas é o encontro. Encontro. E é essa história que a gente percebeu lá em Mateus. Hoje a gente vai para Lucas. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia, Evangelho segundo Lucas. Hoje, mais uma vez, a gente vai mergulhar nessa grande história, só que agora do ponto de vista desse outro evangelista, Lucas. Diferente de Mateus, Lucas escreveu para os gregos. Se Mateus escreveu, ele tinha um público, uma comunidade de cristãos judeus. Agora, e familiarizados com a cultura de Israel e a cultura judeia. Agora, Lucas escreve para um outro público, pessoas que não eram judias e não conheciam a cultura judaica, e nem hebraica. Nós vamos agora mergulhar, né, nessa história maravilhosa. E é isso, perceber como ela é relevante para nós, como ela é importante para o nosso tempo, para nós. Como Jesus ainda é, o nascimento de Jesus ainda é a grande notícia, a boa notícia para os nossos, para as nossas pessoas, né, da atualidade, para os nossos problemas, para as nossas necessidades. Como Jesus ainda é a esperança para nós, ainda hoje. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 1, a gente vai ler esse trechinho que vai até o 5. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo, eu mesmo, Lucas, investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Ponto. Aí ele vai começar a dizer, no tempo de Herodes, rei da Judéia, e ele segue contando essa grande história. Eu trouxe para vocês esse trechinho. Esse trechinho é um prólogo que é datado lá do século II. Na verdade, é por volta do ano 100, cento e pouquinho. Logo depois que os apóstolos morreram, ele foi datado então ali do comecinho do século II, ano 110 até o ano 130. É um prólogo muito antigo. Alguém que escreveu a respeito de Lucas. Quem era Lucas? Lucas é um sírio de Antioquia. Além de toda a informação que a gente tem na Bíblia, em Atos, nas cartas de Paulo, a gente vai encontrar Lucas também na tradição da igreja, como nesse caso, né? Lucas, então, é um sírio da Antioquia, sírio pela raça e médico de profissão. Tornou-se discípulo dos apóstolos e mais tarde seguiu Paulo até ao seu martírio, tendo servido o Senhor com perseverança. Solteiro e sem filhos, cheio da graça do Espírito Santo, morreu com 84 anos de idade. Ele morreu na Grécia, martirizado aos 84 anos de idade. A gente percebe, né? Lucas ele vai aparecendo. Para a gente entender melhor o ponto de vista de Lucas, né? da maior história. Lucas, lá a partir do capítulo 14 de Atos, até
capítulo 13, Lucas fala, eles foram, primeiro era Pedro, depois entra Paulo, a partir do capítulo 10, 11, né? E aí no capítulo 14, não era mais eles foram, eles fizeram, nós. Se você abrir Atos, você vai perceber que a partir do capítulo 14, Lucas fala, nós estávamos, nós fomos, eu, Paulo, Barnabé, a gente estava junto, e isso aconteceu, fomos para lá, fomos para cá. E a partir desse momento, Lucas seguiu Paulo até o final, até o martírio. As duas prisões de Paulo, Paulo foi preso 2 vezes, e a última ele foi morto. Lucas ficou até o final, até o finalzinho. Lucas é chamado por Paulo de o médico amado, lá em Colossenses 4,14. 2 Timóteo 4, 10 e 11, Paulo dizendo, né, a última carta que Paulo escreveu, finalzinho da vida do apóstolo Paulo, finalzinho, ele estava para ser executado. Como ele disse, eu estou para ser oferecido como oferta de cheiro suave ao Senhor. Terminei a corrida, combati o bom combate, eu fiz o que eu tinha que fazer, pronto, estou esperando a minha hora chegou. Mas ele disse algumas coisas um pouquinho antes, né? Ele fala, Demas, amando esse mundo, me abandonou. Todo mundo tinha abandonado Paulo. Se você perceber, aí ele fala que todo mundo, aí ele fala para Timóteo bem depressa, antes do inverno, traz a minha capa, está muito complicado, estou sozinho, todos me abandonaram, com exceção de Lucas. Lucas não abandonou, Lucas estava com Paulo. Ele foi companheiro até o fim, até o último dia. Então, essa pessoa, que não é um dos apóstolos, mas ele escreveu esse evangelho, é uma pessoa que a gente pode considerar hoje como se fosse um doutor. Vai lá para uma faculdade para fazer o doutorado. O que ele faz? Ele tem uma tese para provar, e ele vai atrás das referências. Ele tem algo muito importante para afirmar, para fixar como verdade absoluta. E ele então procura informações, ele vai fazer o trabalho de pesquisa, ele coloca a prancheta, o caderno debaixo do braço, e ele sai atrás das referências. Esse é o lugar, você esteve com ele, e é isso que ele faz, é isso que a gente percebe em Lucas, em Atos dos Apóstolos. Então essa narrativa do Natal, a partir de Lucas, é muito importante. Ele não estava lá, ele falou, muitas pessoas já disseram, alguns já escreveram, registraram, mas o que eu fiz? Eu fui pesquisar, eu estive com as pessoas, nos lugares, cuidadosamente eu anotei tudo. E está aqui todo esse... E ele fala para Teófilo, que pode ser que seja realmente uma pessoa para quem ele escreveu, ou ele pode ser... Muitos pensam que pode ser dirigido... Teófilo é filho, amigo de Deus, né? Amigo de Deus, Teófilo. Pode ser outras pessoas, mas eu penso que é uma pessoa assim, parece que é para aquela pessoa específica que ele escreve primeiro. Mas... Lucas, né, essa pessoa que foi pesquisar esse trabalho para afirmar essa tese importante, é alguém que a gente pode se identificar também. Alguém que foi alcançado com essa grande história. E ele precisou ir lá para ver. Ele precisou conversar com as pessoas. Irmãos, é isso que a gente percebe aqui. Se você olhar no capítulo 1 de Lucas, você vai perceber o quê? Ele foi lá falar com um tal de Zacarias. Ele foi atrás de um sacerdote chamado Zacarias. Ele era casado com uma mulher chamada Isabel. É Isabel, né? Não estou falando... Ele casou com essa mulher e aí ele foi pesquisar, ele ficou sabendo de uma história. Zacarias e Isabel, Isabel era estéril. Isabel já era uma senhora de idade, ela não podia ter filhos. E aí aconteceu algo, alguns contavam de uma história. O anjo Gabriel, Giovana... Está falando aí. O anjo Gabriel foi lá conversar com Zacarias. Ele era sacerdote, estava lá no templo. E ele estava lá ministrando no templo, oferecendo primeiro as suas orações antes de receber o povo. E de repente o anjo apareceu para ele: vocês vão ter um filho. Esse menino vai se chamar João. E ele vai preparar o caminho para o Senhor. Ele vai ser revestido do espírito de de Elias, né? E ele vai profetizar com o mesmo espírito profético de Elias. E ele vai preparar as veredas e o caminho para o Senhor, porque o Messias está chegando. E aí ele vai lá conversar
com essas pessoas, ele colhe essas informações, irmãos. Não, 6 meses depois, a gente vai ver Lucas falando de uma outra mulher, uma garota, adolescente, chamada Maria, que também era da família de Zacarias e de Isabel. E ela também recebeu a visita do mesmo anjo, Gabriel, e ele falou, olha, você vai conceber e você vai dar à luz ao Salvador do mundo. E aí Maria, então, ela vai falar aquelas palavras que a gente conhece como Magnificat. Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Porque Ele salvou, chegou, né, a salvação que a gente tanto almejou, tanto esperou, tanto aguardou. Nós sofremos tanto, mas o Senhor ouviu o nosso clamor e mandou a salvação. Lucas, então, ele mostra todos esses detalhes. E aí, irmãos, quando a gente chega no capítulo 2, você pode ir para o capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer assim, naqueles dias, César Augusto, lembra, o imperador romano, ele era conhecido como o Senhor, Quírios romano, publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Ele estava precisando fazer a contagem, porque existiam muitas rebeliões, e eles tinham que controlar o povo, eles precisavam saber quem é quem, onde estão as pessoas, quem e quantas são. Aí eles mandaram fazer essa contagem. Então, essa informação, para Lucas, é muito importante. Ela ajuda a gente a entender o cenário. Vai começando a preparar o cenário. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era o governador da Síria. E todos iam, ele era sírio, Lucas sírio. Ele falou, bom, foi o primeiro recenseamento, eu também estava lá, eu vi. Foi o primeiro recenseamento, o governador Quirino implementou lá na Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. No 4. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e que esperava um filho. E enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos pensar um pouquinho nesse cenário que Lucas ele vai apresentando, irmãos. Olha esses detalhes, eles ajudam a gente a entender. Então, o recenseamento, informação importante. Aí ele volta a falar de Maria, que era uma garota que foi prometida para José. Só que essa Maria, no meio do caminho, antes de casar-se, ficou grávida. Aí mostra que José teve problema para entender isso. O anjo foi lá conversar com ele, resolveu a situação. E aí José, então, ele pega uma garota que não é sua esposa ainda. E ele precisa se alistar, né? Ele precisa passar ali pelo recenseamento. Ele pegou essa garota prometida e foi cuidar dela, porque ele entendeu. O anjo falou, cuida do menino. Esse menino não é seu filho. Esse menino é filho de Deus. Esse menino veio para salvar o mundo. Ele veio para salvar você. De certa forma, José tinha tudo para fugir do Natal também, mas ele não fugiu. Então ele pega Maria, a pessoa que foi prometida para ele, e eles vão então para a cidade da família dele, a cidade de Belém, cidade de Davi. Ele precisava estar lá, só que por causa disso, por causa do recenseamento, quando ele chegou em Belém, uma cidade pequenininha, no topo da montanha, né? A cidade ficava lá no topo, montanhosa, até hoje. Né? A gente vê as fotos, ela é bem difícil a geografia lá da cidade. Quando ele chegou, não tinha onde, ele foi procurar os parentes, não tinha ninguém, porque naquela época quem recebia eram os parentes. Existia aquela lei da hospitalidade. Todos eram obrigados a receber bem os visitantes, principalmente se você é da mesma linhagem. E ele procurou, mas não tinha, a cidade cheia. Ninguém podia receber José com a sua prometida, né, futura esposa Maria, que já estava grávida. Situação difícil. Muitos imprevistos, irmãos, muitos imprevistos. Uma viagem às pressas, mal planejada, imprevistos. Ele não pôde conversar com ninguém antes, ninguém estava esperando por eles. Aí eles chegam lá naquela cidade.
procuram por onde dormir, não acham, cidade cheia, de repente, é o momento, a bolsa estoura, e ela precisa dar à luz, e vem as contrações, e não existe lugar para eles, irmãos, e eles procuram aqui, procuram ali, eles vão até numa hospedaria, não era um grande hotel, era uma pequena hospedaria, era uma cidadezinha muito humilde, e eles vão na hospedaria, não tem lugar, e não tem lugar aqui, não tem lugar lá, e José olha para um lado, para o outro, e ele enxerga ali, de repente alguém indicou, não, mas tem ali, onde os animais ficam, é um cantinho, é um estábulo. A gente chama de estrebaria, porque parece que é mais bonito, mas é o lugar dos animais. É o lugar sujo dos animais. Não é lugar para gente. Fica fora da casa. Fica do lado de fora. Não tinha lugar para Jesus. E Lucas, ele deixa isso claro. Não tinha lugar para Jesus. O menino nasceu e ele precisou ser levado para onde nascem os animais. Onde nascem os bezerros, as ovelhinhas, os carneirinhos, porque não tinha lugar para ele. Um curral, né? A gente chama de curral. José chegou lá, empurrou a vaca para um lado, o jumentinho para o outro, a cabra, o cabrito, né? Tirou a comida lá da manjedoura, do coxo, é coxo que chama, né? Onde come. Tirou tudo de lá, preparou, colocou alguns panos e o menino foi colocado ali. Queria que a gente prestasse atenção, porque aqui, na narrativa de Lucas, irmãos, o cenário é muito importante. Mateus não deu muita atenção, Mateus não achou isso importante. Ele não falou. Ele falou que quando os magos chegam para visitar o casal com o menino, eles já estão numa casa. Eles já estão alojados numa casa. Foi algum tempo depois. Mateus não achou importante, mas Lucas achou isso demais. Ele achou essa história muito diferente, extraordinária. Não tinha lugar para Jesus. E Jesus nasceu em um lugar fora, do lado de fora da casa, das casas. É lugar de um rei nascer? É assim que se nasce um rei? A gente falou de Herodes, do palácio de Herodes. Por que não nasceu no palácio de Herodes, irmãos? A criança está nascendo. A gente precisa encontrar um lugar. Vamos ali onde os animais nascem. E onde eles comem. Onde eles ficam. O Rei dos Reis nasceu. O Senhor dos Senhores nasceu. E não havia lugar para ele. Isaías dizia que a virgem ia conceber, e ela ia dar à luz a um filho, seu nome seria maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, Deus forte, né, e príncipe da paz. E troquei a ordem. Ele nasceu do lado de fora da casa, na estrebaria, e é por isso que em Lucas, a estrebaria é um dos grandes personagens do Natal. A estrebaria a estrebaria fala, a estrebaria prega em Lucas, nessa narrativa aqui de Lucas. A estrebaria suja, a estrebaria muito humilde demais, é simples demais, irmãos, é muito simples, é muito sem conforto, é muito sem as mínimas condições, não tinha nada. E em Lucas aqui, nessa narrativa, a estrebaria fala alto, ela fala, ela ensina. O Senhor do Universo, o Rei dos Reis, decidiu nascer desse jeito, dessa forma. Ele não quis nascer no palácio. Ele foi para longe do palácio. Muito longe. Queria que você pensasse o seguinte. Jesus, né, em Filipenses 2, 6 a 8, tem esse texto que a gente conhece. Paulo dizendo, embora sendo Deus, Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e a morte de cruz. O Senhor do Universo, Ele não quer a glória humana. Você precisa entender isso, nós precisamos entender. Ele não precisa da glória humana.
Ele abriu mão da glória. Ele não achou importante. Quando fala que ele não se apegou à forma divina, é que para ele, mais importante era vir nos salvar. Ele colocou na balança, e ele não se apegou ao fato de ser Deus. Ele não deu valor, ele não achou isso importante. Ele abriu mão da glória, do poder, da majestade que lhe são devidas. Ele é digno de tudo isso. Ele abre mão para vir. Então ele se esvazia. Ele nunca ia nascer num palácio humano. Ele não precisa disso. Ele não precisa da glória humana. Ele não precisa da glória natural dessa vida que a gente tem. Ele não precisa das honrarias, porque ele abriu mão da honra que cabe a Deus. Ele não se apegou à forma e à glória que é devida a essa forma divina, e ele se esvazia e se diminui. E ele se torna servo, e depois servo dos homens, né? Ele veio servir a humanidade. Ele veio ser o mais humilde, o menor, o pequeno. Ele veio ser servo, ele veio ser escravo da humanidade. Ele veio servir a humanidade. Ele não precisava de glória, irmãos. Ele decide nascer, esses desígnios, nessa história maravilhosa, naquele lugar específico. Ninguém tinha lugar para ele. E ele nasceu numa estrebaria. Né? Todo mundo tem acesso. Se ele tivesse nascido lá no Palácio de Herodes, quem ia poder vê-lo? Se Herodes não matasse rápido, porque é isso que ele ia fazer, né? Ele queria matar Jesus, mas se não, quem que ia poder se aproximar de Jesus? Quem que ia poder ter acesso a ele? Os grandes, os arrogantes, os poderosos. Mas lá na manjedoura, até os bichinhos, né, tiveram acesso a Jesus. Um bando de pastores, é isso que Lucas vai narrar em seguida. Alguns pastores, um grupo de pastores, que estava trabalhando de noite, era gente simples, humilde, eles estavam trabalhando de noite, naquela noite. Eles foram os felizardos, ou não, tinham que trabalhar, o plantão era deles, eles estavam lá trabalhando, eram pessoas que necessitavam do trabalho, muito humildes, muito simples, e eles estavam trabalhando naquela noite. E aí aparece um anjo, o mesmo anjo, né? O Gabriel, mais uma vez. Aí, Gabriel, né? Tenho 2 Gabriel aqui. Gabriel apareceu muitas vezes aqui em Lucas, né? Versículo 8, capítulo 2. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todos, é todo o povo, todos os povos, todos. Boa notícia para todo mundo, todo mundo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês vão encontrar, né? Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu, com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Irmãos, vão lá, correm lá, aconteceu, nasceu o Salvador. Não é o Salvador dos ricos, nem dos pobres, dos judeus apenas. Não, é o Salvador do mundo, é o Salvador de todos. Todos precisam dele. Todos precisam ser salvos. Por isso vão. Todos têm acesso. Vão lá, nasceu o Salvador. Quando eles estavam falando, ouvindo o anjo, né, de repente veio esse coral. Imagina a boca. Coral de anjo. Deve ser. A gente vai cantar junto um dia. A gente vai cantar junto. A gente vai unir vozes lá em Apocalipse. O coro vai crescendo, né? A gente vai chegando. Mas imagina um coral de anjos. Que noite aquela, irmãos. Que noite. Eles estavam lá trabalhando. E aí o anjo apareceu. Eles não estavam dentro do templo, eles não estavam no palácio. Estavam ali trabalhando, levando as suas vidas comuns, normais. E o anjo então falou para eles: olha,
Aconteceu, aconteceu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, nasceu para você, lhes nasceu o seu Salvador, que não é só o Salvador, mas ele também é o Cristo. O Messias, Cristo é o Messias prometido nas Escrituras. Ele não é só o Salvador e Cristo, ele é Senhor. Esse nome é o nome do imperador daquela época. Quem era chamado de Kyrios era só o imperador. E ele falou, ele é o rei do mundo, ele é o dono do mundo, ele é o Senhor do mundo, ele é o rei dos reis, o imperador dos imperadores. Ele está acima de tudo, de todos. Hoje nasceu o rei. Por isso, alegrem-se. Não é uma notícia para deixar vocês com medo. Ele fala, não temam, não temam. Ele veio salvar vocês. Ele veio salvar vocês. Ele veio porque Ele ama. Ele não veio tirar algo de você, algo importante. Ele não veio disputar, Ele veio te salvar. Ele veio te salvar. Por isso, vai lá, vai lá. O anjo fala, vai lá na estrebaria. Vai conhecer o Salvador. Vocês precisam conhecer o Salvador. Onde Ele está? Na estrebaria. Mas espera aí. E aí que está, irmãos? Para conhecer o Salvador, eu tenho que ir na estrebaria. Na estrebaria, não tem lugar para orgulho, não tem lugar para soberba. No meio dos bichinhos lá, não tem. Não tem. Essa foto é a foto lá da Igreja da Natividade. A basílica que tem lá em Belém hoje, onde as pessoas entendem que onde, desde o século III, as pessoas entendem que é ali que nasceu Jesus. Então é muito antigo. Eles construíram, depois, uma basílica do lado de dentro, uma igreja grande. Ficou grande depois. Mas para você entrar na basílica, essa porta tem 1,10 m de altura. Para você entrar, você precisa abaixar. Ninguém entra em pé. Todo mundo abaixa. Se o Tiago entrar lá, vai ter que entrar abaixado, né, Tiago? O Tiago é mais alto. Eu vou abaixar um pouquinho. Mas ninguém entra lá em pé. Todo mundo precisa se abaixar. Quem entra, e é bem provável que seja isso mesmo, era a casinha dos animais. Não era aquela tenda bonitinha que a gente vê, né? Era a casa dos animais. Então era a porta do cachorro, que a gente vê a casa do cachorro, a casa, né? Tudo bem que o animal é maior, mas é a portinha do bicho entrar. Foi ali que José se abaixou e levou a sua futura esposa. Foi ali que ela teve o bebê. E quem quisesse ver o Salvador, precisava entrar lá e se abaixar. E se humilhar. Para conhecer o Salvador, que antes de tudo decidiu também se esvaziar e se humilhar. Hoje, o grande personagem aqui de Lucas é essa gruta, essa caverna, essa casinha dos animais. A gente conhece como estrebaria. Maria, no capítulo 1, se você voltar um pouquinho no capítulo 1, versículo 46, quando Maria, ela vai celebrar, minha alma engrandece, ela começa dizendo, em resposta ao que ela ficou sabendo, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. No versículo 48, pois atentou para a humildade da sua serva. Atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. 51, pula para o 51. Ele realizou feitos poderosos, feitos com o seu braço. Ele dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Ele derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Durante toda a história humana, os homens quiseram subir. Eles construíram a torre lá de Babel, e eles quiseram subir, e eles quiseram crescer, e eles quiseram se encher de glória. Essa história humana, da evolução, de querer ser mais, de querer superar todos os problemas, de salvar
a humanidade, de criar cura para todas as doenças, essa necessidade humana de se autoafirmar, de ser independente, autônoma. Essa é a história humana, mas aí vem Deus e coloca alguém para marcar toda a história humana. E ele vem nascer numa estrebaria, no meio dos animais. Porque ele abriu mão de toda a glória. Essa é ou não é, irmãos, a maior história de todos os tempos? O Natal é a maior história de todas. Jesus, ele nasceu lá na estrebaria, ele cresceu numa carpintaria, e ele ficou anônimo, imagina, o Rei dos Reis nasceu, e ele cresceu anônimo. Só quando ele completou 30 anos de idade, é que ele foi revelado, apresentado. Ele iniciou um ministério que durou apenas 3 anos. Morreu pendurado numa cruz, da forma mais humilde e vergonhosa, não humilde, é vergonhosa de todas. Desprezo total. Porque ele foi rejeitado primeiro em Nazaré, é assim que os evangelhos mostram. Ele foi rejeitado em Nazaré, depois ele vai para Cafarnaum, é rejeitado em Cafarnaum, depois ele vai para Jerusalém, é rejeitado em Jerusalém. Por quê? Não tinha lugar para ele. Não tinha lugar para Jesus. Jesus está do lado de fora, irmãos. Desde então, é disso que João fala no capítulo 1 do Evangelho. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberem, esses receberão o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Apocalipse 3:20, é uma imagem impressionante. Impressionante. Jesus, naquelas cartas às igrejas, 7 igrejas, a imagem de Jesus do lado de fora, batendo na porta e dizendo: me deixa entrar, me deixa entrar. Se você me deixar entrar, nós vamos cear juntos. Essa é a mensagem do Natal. As pessoas hoje elas estão preocupadas, né? Está chegando, a gente fica preocupado, como é que vai ser a minha ceia? Vou ter que encontrar aquelas pessoas, contar aquelas conversas, as mesmas histórias, né? A gente sabe que essa época do ano é a época em que os analistas, os psicólogos, estão cheios de gente, estão atolados, a agenda lotada de pessoas que sabem que vão sofrer porque vão encontrar com a família, com pessoas que elas conhecem e que elas não conseguem lidar, situações, problemas infinitos, né? E as pessoas pensam: como é que vai ser minha ceia? Vai ter isso, vai ter aquilo, comida, bebida, vai ter quem vai estar lá para animar a minha festa? E se a gente continuar assim, isso é um sinal de que Jesus está lá do lado de fora. Jesus, ele precisa ser bem recebido. Ele está encontrando espaço na sua vida? Jesus encontra lugar no seu coração, na sua casa, na sua vida? Jesus está do lado de fora da sua casa, da sua vida, da sua família, do seu trabalho. Vou convidar você agora a abaixar sua cabeça. Buscar a Deus em oração. Permitir que o Espírito Santo continue falando com você. Que o Espírito Santo ilumine a sua mente e o seu coração. Que Ele te leve para esse momento de decisão. Jesus dizendo: eu estou à porta. Todo lado de fora, até da igreja, Ele dizendo, né? Todo lado de fora da igreja. Todo lado de fora do ensino de vocês, da comunhão de vocês, da vida de vocês. Me deixa entrar.
Se você me deixar entrar, você vai ver como vai ser bom. Eu vou cear com você e você comigo. Você vai ver o que é ser salvo de verdade. Queria convidar você agora a fazer essa oração. Se você nunca fez essa oração, Senhor, entra na minha vida, entra na minha família, entra no meu coração. Se você nunca fez essa oração, então faz agora. Senhor, na minha vida tem espaço para Ti. Na minha vida tem espaço para Ti. O menino nasceu. A minha vida ela tem todo esse espaço. Ela é tão espaçosa. Eu tenho tanto tempo, eu tenho tantos recursos. Toma o teu lugar, Senhor. Fala isso para o Senhor Jesus agora. Agora, se você já é cristão há tanto tempo, como Jesus disse para a igreja lá em Apocalipse, vocês me deixaram do lado de fora. Você tem vivido a sua vida cristã, tua espiritualidade, e eu estou do lado de fora, me deixa entrar. Se você vive uma frieza espiritual, é Natal, meu irmão. É Natal, minha irmã. Deixa Jesus entrar. Deixa Ele mudar a sua vida, a sua história. Deixa Ele mudar o seu contexto. Ele vai mudar tudo. Tudo novo. Tudo novo. Nova vida. Agora eu vou orar por você. Abre o teu coração. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, diante da Tua palavra. Nós queremos, Pai, abrir o nosso coração para recebermos, Senhor, esse amor tão forte, esse maravilhoso amor, poderoso amor. Estamos na Tua presença, Senhor. E eu quero pedir por cada pessoa aqui, cada um dos irmãos, das irmãs, dos amigos aqui, não importa a idade, que Teu Espírito esteja agora comunicando essa história, essas boas novas de alegria para todas as pessoas de todos os tempos e todos os povos. Que Teu Espírito esteja firmando, cravando essa história em cada coração, meu Deus. Em nome de Jesus, eu peço aqui agora, cada um dos irmãos, promove salvação hoje aqui, Senhor. Promove renovo e avivamento aqui no nosso meio. Em nome de Jesus nós pedimos. Eu peço, Senhor. E eu também clamo a Ti, Pai, que esse ano seja o melhor Natal de todos os anos, Senhor, das nossas vidas. Que o Senhor se encontre presente, que o Senhor se manifeste da Tua presença nas nossas casas, nos lugares onde nós estivermos, Senhor. Que o Senhor seja recebido com todas as honras, que ao Senhor seja reservado os melhores lugares, Senhor, das nossas vidas. Nós queremos cear contigo, Pai. Nós queremos cear contigo, Senhor. Em nome de Jesus. É o que nós clamamos. Amém. Amém.